Uma ótima tarde, irmãos. O Deus dos céus nos cobre hoje de chuvas e bênçãos. O Senhor hoje vai se manifestar, porque assim lhe prometeu, por meio da profecia, através de sonhos e através de visões, nos tem dado muitas experiências. Graças a Ele, graças à sua misericórdia, graças que Ele nos guardou, nos tem cuidado, nos tem curado, nos tem protegido. Aqui estamos, glória a Deus. Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Bendito nosso Senhor. Louvores ao Rei de poder. Nosso Deus que vive, que cumpre. Graças a Deus. E graças à irmã Maria Luísa por nos ensinar a amar a Deus. Graças à senhora irmã, sabemos que nosso Deus vive, que Ele fala, que Ele se manifesta, nos reparte os dons espirituais, a profecia. Nossas vidas têm mudado, nossos lares têm sido transformados, nossas comunidades estão sendo transformadas, as cidades estão sendo transformadas. E é por isso que os governantes, nossos governantes, esses governantes colocados por Deus, querem fazer um reconhecimento cada dia, descobrem e conhecem o trabalho da nossa irmã Maria Luísa, o trabalho da igreja, o que Deus está fazendo em nossas vidas. Tem muitos irmãos trabalhando no gabinete do senhor prefeito, o senhor Eric Adams, que hoje nos honra com sua visita. Bem-vindo! Bem-vindo! Bem-vindo, senhor Adams! Welcome to the Church of God Ministry of Jesus Christ International. You are very welcome. We know about your faith. We know about your faith and the experience that you have been sharing with us. Ele nos contou também que faz muito tempo, desde pequeno, foi Deus mesmo que lhe ensinou, lhe mostrou que ele ia ser o prefeito dessa maravilhosa cidade. Bendito Deus! Assim aconteceu. Assim que ele é conhecedor da misericórdia e da palavra divina. E hoje quis honrar com sua visita e quis honrar nossa irmã Maria Luísa com um reconhecimento da sua parte. Assim que o convido, o prefeito Eric Adams e a nossa irmã Maria Luísa, aqui a tarima, para que se faça a entrega desse reconhecimento. Good afternoon. Boa tarde. As I sit here overwhelmed with this beautiful display of our Lord and Savior, estando aqui profundamente comovido por essa manifestação do nosso Senhor e Salvador, I have had many titles. Eu tenho tido muitos títulos, irmãos. I've been a police officer. Eu já fui oficial de polícia, a captain, capitão, a state senator, senador estadual, a borough president, presidente de um distrito, and now the mayor. E agora sou o prefeito. The only title that was important to me, o único título que para mim foi importante, is that I'm a Christian. É que sou um cristão. God's first. Deus antes de tudo. And God has shown me, e Deus me mostrou, that you can take a broken person, que se pode tomar uma pessoa e quebrantá-la, and make him whole. E restaurá-la por completo. I am dyslexic. Eu sou uma pessoa disléxica. I have been rejected as a child. Fui rejeitado na minha infância. But only God can allow me to be elected to be the mayor of the most important city on the globe. Mas só Deus me pôde permitir ser eleito para ser o prefeito da cidade mais importante do mundo. And I see here today, e o que vejo hoje aqui,
that God is working through Sister Maria Luisa. É que Deus está trabalhando por meio da irmã Maria Luisa. Her love and commitment Seu amor e compromisso is inspiring so many. estão inspirando muitas And pessoas. somewhere in this audience, Em algum lugar aqui dessa reunião, Sister Maria, there is a broken child named Eric. irmã Maria Luisa, há uma criança que sofre chamado Eric. And you are lifting him up. E a senhora está o You edificando. are lifting his family up. Você está edificando a sua família. You are inspiring him. Lo está Está inspirando. inspirando. And one day, E um dia they're going to sit on this stage se sentará nesse cenário and they're going to say, because of God and the disciples of God, e dirá que graças a Deus e os discípulos de Deus they can reach their full potential. têm conseguido alcançar o máximo It potencial. has been great women like you Tem sido mulheres grandiosas como a that senhora have inspired young men like me. que têm inspirado a jovens que um dia eu fui. And I cannot thank you enough. Eu não tenho palavras suficientes para te agradecer. So on behalf of the people of the city of New York, Assim que em nome do povo da cidade de Nova York, I thank you for the hundreds of thousands of lives you have touched. te agradecemos pelos milhares e milhares de pessoas que têm And impactado. God is still in charge. E Deus segue no comando. God is still in charge. E Deus segue no comando. Congratulations and thank you so much. Parabéns e muito obrigado. Tudo isso tem sido as promessas que o Deus da glória, que o Deus dos céus, que o Deus que fala, que o Deus que cumpre. Glórias a nosso Deus. Graças, Senhor, por nos deixar uma mulher tão especial em nossas vidas. Tudo a Cristo me rendo. De acordo, irmãos? E o Senhor Jesus Cristo está em nossa irmã Maria Luisa. Glória a Deus. Bendito é seu nome. Irmã Maria Luisa, queremos dar-te a conhecer que aqui estão presentes as igrejas de New Jersey, também as igrejas de Nova York. Primeiro, uma saudação aos supervisores gerais e administradores do escritório da igreja aqui nos Estados Unidos, o irmão Oscar Carrilho e a irmã Pera Moreno. Bem-vindos e se podem ficar de pé para nos saudar. E também nos acompanha seus filhos, a irmã Valerie e o irmão Samuel. Bem-vindos. O irmão Humberto Romero, esposa da nossa irmã Maria Luisa. Bem-vindo, irmão. Hermano. Que bom vê-lo novamente aqui em Nova York. E também a irmã Jimena Bossa. Bem-vinda, irmã. Vamos saudar as igrejas de Nova Jersey, uma por uma. A igreja de Bakersfield. Uma saudação cordial e afetuosa da igreja de Bakersfield, Nova Jersey. Onde estão os irmãos de Clifton? Uma saudação cordial e afetuosa por parte da igreja de Clifton, Nova Jersey. Os irmãos da igreja de Dover. Uma saudação cordial e muito afetuosa de todos os irmãos aqui de Dover, Nova Jersey. Agora os irmãos de Elizabeth. Irmã Maria Luisa, uma saudação muito especial de parte da igreja de Elizabeth, Nova Jersey. E Eatontown, é recente em Elizabeth. Onde estão os irmãos de Eatontown? Bem-vindo, irmãos. Está grande a igreja? A igreja de North Bergen. Irmãos, recebam a saudação calorosa da igreja de North Bergen, Nova Jersey. A igreja de Plumfield. Onde estão os de Plumfield? Uma saudação cordial e afetuosa de todos os irmãos aqui em Nova Jersey. A igreja de Flushing. Onde estão os irmãos de Flushing? Uma saudação cordial de todos os irmãos daqui da igreja de Flushing, Nova Jersey.
a igreja de Nesconset. Irmã Maria Luísa, a igreja de Nesconset, Nova York, se sente muito feliz com a sua visita. Nosso coração se sente muito contente e regozijado. Os irmãos de Manhattan, uma saudação muito cordial de todos os irmãos de Manhattan. A igreja de Riverhead. Bem-vinda, irmã. Hoje aqui, a igreja de Riverhead reunida te envia uma saudação cordial porque nós te amamos no Senhor. A igreja de Uniondale, também Nova York. Irmã Maria Luísa, bem-vinda a Nova York. Nossos corações se regozijam de alegria com a sua visita, irmã. O Nordeste dos Estados Unidos está feliz com a tua visita. Desde Uniondale, Nova York, queremos te dizer obrigado, irmã Maria Luísa, por sua entrega, por seu amor, por sua dedicação ao Evangelho. E agora, a igreja de White Plains. Uma saudação cordial e afetuosa de todos os irmãos de White Plains, Nova York. Fez falta alguma igreja? Oh, Broadway, a igreja de Broadway, onde se encontra? Amada irmã Maria Luísa, desde aqui da igreja da Broadway, Nova York, queremos expressar-lhe uma carinhosa saudação. We want to extend a warm welcome from all of the brothers and sisters here in the English service in Broadway, New York. Hermana María Luisa, bienvenida a Nueva York. La amamos en el Señor. Bom, irmãos, que a glória e os louvores seja para nosso Rei. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar ao Senhor. Oremos a Deus com todo o nosso coração. Vamos dizer ao Senhor que nos ajude a estarmos aqui atentos, estamos dispostos com os ensinamentos do Senhor, que faça em nosso coração um lugar onde guardemos esses ensinamentos. Oremos, Deus poderoso, Pai eterno, Deus da glória. Nos sentimos muito felizes, Senhor, muito alegres, muito privilegiados, que Tu, Senhor, nos tem olhado no meio dos milhares e milhões de seres humanos, e Tu nos dando essa maravilhosa oportunidade de poder nos aproximar de Ti, de poder conhecer Seus caminhos, Suas veredas, Tua obra grande, gloriosa, maravilhosa, poder escutar que através do Espírito Santo, Senhor, dar o cumprimento fiel de Tuas palavras. Obrigado, Rei eterno, Pai Santo, ajuda-nos, Senhor, a estar aqui atentos, a estar felizes, e que nosso coração se abra, Senhor, para que Tu possas depositar, Senhor, a Tua boa palavra, a Sua boa semente, que seja depositada em nossos corações, e que nosso coração seja essa boa terra, que dar frutos com 100%, 60% e 40%. Abençoa, Senhor, sejas Tu, Senhor, nos acompanhando, que seja a Sua companhia, que seja a Sua presença, que seja a manifestação do Teu Espírito Santo hoje no meio de nós, Senhor. Acompanha-nos, ó Pai. Te pedimos tudo, Senhor, e te rogamos no nome grande, o nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bendito e louvado seja o nosso Senhor. Que toda a glória, que todo o louvor seja para nosso Rei. Nós temos podido desfrutar dessa bênção maravilhosa de escutar essa eterna voz de Deus pela boca do Espírito Santo, através do dom da profecia. Bendito e louvado seja nosso Rei. Glórias a nosso Deus. Os convido agora, assim de pé, irmãos, a seguir cantando, a louvando, engrandecendo a nosso Deus. Vamos cantar o coro 127, que tem como título Advogado nós temos em Cristo, coro 127.
advogado nós temos em Cristo, o Santo Filho de Deus, o justo, que com seu sangue preciosíssimo nos resgatou do mal. Se alguém cometeu pecado, foi presa nas redes do maligno, alcançará por fé em Cristo a propiciação total. Advogado nós temos em Cristo, o Santo Filho de Deus, o justo, que com seu sangue preciosíssimo nos resgatou do mal. Se alguém cometeu pecado, foi presa nas redes do maligno, alcançará por fé em Cristo a propiciação total. Grande és tu, Senhor, grande, forte, maravilhoso. Glórias a nosso Deus, glórias a nosso Deus. Bom, irmãos, nos deixa agora na companhia, como dizia a irmã Valerie, a mulher mais importante sobre a terra. Glórias a nosso Deus. Bem-vinda, irmã. Muito boa tarde, os meus queridos irmãos e irmãs daqui desta área de Nova York e Nova Jersey. Que o meu Deus abençoe todos grandemente. Vocês não sabem a alegria que eu sinto de estar aqui diante de vocês. Porque já que é impossível estar tão perto de cada um para dar a mão para vocês, é impossível, mas Deus abençoe vocês. Eu amo vocês com todo o meu coração e sempre estou pedindo para o Senhor nas minhas orações. Todos os dias nas minhas orações eu peço e oro pela igreja do Senhor, pela igreja que o nosso Deus está formando. É essa minha petição, que o Senhor abençoe a sua congregação. Então, eu cumprimento com todo o meu carinho vocês. E eu estou muito feliz aqui com vocês. E também cumprimento com muito carinho todos os irmãos e as irmãs e todas as igrejas dos 170 países, é que eu vi? 140? 170 países onde Deus já permitiu que um coração, ou 2 corações, ou 10 corações ouçam a palavra do nosso Deus e conheçam que existe um Deus real. Então, cumprimento todos vocês também, que meu Deus abençoe sempre vocês. E vamos começar. E vamos abrir a Bíblia em 1 de Pedro. Aqueles que tiverem Bíblia, é que agora as pessoas usam o seu celular, usam o iPad. Bem, contudo, eu aconselho que quando vocês queiram ler a Bíblia para estudá-la, para aprofundar na doutrina e para aprender a doutrina, quando vocês lerem a Bíblia, é muito bom ler ela no papel, fisicamente, ter a Bíblia em mãos, porque no celular não é igual. Não é igual ler e meditar e tentar analisar e entender profundamente o que está escrito. Nós entendemos eles melhor assim, porque então eu estou lendo e eu posso voltar atrás para ler os outros versos de trás, ou talvez eu preciso rapidamente buscar em Isaías ou buscar em Salmos. Então é mais fácil com a Bíblia do que com o celular. Porque a ideia que eu tenho pode fugir de mim, ou a imagem que Deus está revelando para mim. Então, eu preciso ler aqui e buscar rapidamente e procurar aqui também. Então, é muito bom usar e ler a Bíblia no papel para estudá-la. E aqui na igreja, na congregação, podemos sim usar o celular porque é mais confortável para carregar. Bem,
Esses são conselhos, mas não são coisas que eu estou impondo para vocês, não é uma obrigação, é só um conselho. Se vocês quiserem aprender a doutrina, meditar no que está escrito, é mais bonito e mais profundo. Em 1 de Pedro 4, verso 1 diz: portanto, uma vez que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois quem padeceu na carne rompeu com o pecado. Diz aqui que nós também temos de padecer na nossa carne para ganhar a vida eterna. Porque diz que o Senhor Jesus, quem padeceu na sua carne, triunfou e ele rompeu com o pecado, porque existia escravidão. Nós cantamos agora há pouco esse coro que diz que éramos escravos e o Senhor nos tirou da escravidão. Nós éramos servos ou escravos do pecado. E o Senhor Jesus Cristo, ele nos libertou. E aqui diz que nós também temos de padecer na nossa carne para conseguir ter o triunfo na nossa vida espiritual. No verso 2 diz: para não viver o tempo que resta na carne, diz, fazendo pecado. Então nós já conhecemos o nosso Deus e conhecemos os seus caminhos, portanto devemos sacrificar e abandonar o pecado, que é uma tendência que causa ou gera prazer na nossa carne, porque realmente o pecado, ele gera prazer na carne, e é por isso que a carne se enfraquece e faz o pecado. Mas ele diz aqui, mas vocês devem se sacrificar, como eu padeci, vocês também sacrifiquem a sua carne e agradem a Deus. Então, é isso que nós estamos aprendendo e estamos nos esforçando em sacrificar a nossa carne e agradar ao nosso Deus, porque nós queremos estar lá na vida eterna, desfrutando com o Senhor Jesus Cristo. É esse o nosso desejo. Então, é por isso que diz aqui que quando uma pessoa se sacrifica na sua carne, diz aqui que ela não viverá mais, no verso 2, ela não viverá o tempo que resta na sua carne ou no seu pecado, conforme as concupiscências dos homens, porque o mundo ele está cheio de maldade, de pecado, de concupiscência, de tudo isto. Diz aqui que o mundo está lotado de todas essas coisas, mas nós temos de viver de acordo com a vontade do nosso Deus. No 3, então o apóstolo está nos aconselhando: basta, chega do seu passado. Quando vocês viviam no passado, praticando o pecado, diz basta, não temos mais de viver o passado, onde fazíamos o que agrada aos incrédulos, tendo andado em lascívias. Diz aqui que os gentios, o apóstolo Pedro aqui, ele pregava para os judeus. E aqui neste verso, o apóstolo diz que os gentios, eles viviam fazendo lascívias, concupiscências, bebedeiras, orgias, excessos e abomináveis idolatrias. Os gentios era o restante das nações que não faziam parte do povo de Israel. E é claro que eles praticavam todos esses tipos de pecados. Se nós formos pegar todos os pecados e as fraquezas que tem a ver com a lascívia, o que tem a ver com as concupiscências, as bebedeiras, as orgias, se nós formos falar um a um, fazendo uma lista de todos os pecados que cada fraqueza aqui tem, nós não conseguiríamos terminar, porque são muitas. Mas diz aqui abomináveis idolatrias. As nações estrangeiras faziam tudo isso aqui.
E eles não tinham lei contra, e Deus deixou que eles vivessem no seu pecado, mas ele exigiu do povo de Israel obedecer os mandamentos de Moisés, obedecer a lei de Deus, viver em santidade, um assunto que eles nunca conseguiram cumprir. É isso que nós sempre lemos na Bíblia. Eles não obedeceram, eles fizeram o mesmo que os gentios. É por isso que o apóstolo Pedro, aqui pregando para a sua congregação, que eram os judeus que tinham se convertido ao cristianismo, ele dizia: tomem cuidado, não vivam o seu passado como os incrédulos gentios. E no verso 4 diz aqui que esses gentios acham estranho que vós não corrais com eles para o mesmo desenfreio de dissolução e vos ultrajam. Naquela época, os judeus que tinham se convertido ao evangelho eram perseguidos. Eles eram perseguidos pelos seus próprios irmãos judeus e incrédulos e também pelos gentios. E é por isso que o apóstolo fazia tanta questão de orientar as suas igrejas, as suas congregações, dizendo que eles deveriam ser fortes e corajosos e seguirem em frente. E o que nós diremos hoje? Nós vamos dizer que o ensinamento de Pedro nós estamos tomando para nós, porque nós hoje também temos inimigos, que o diabo, como o nosso inimigo principal, ele semeia nos corações de muitas pessoas se tornarem inimigos de nós por nós seguirmos o caminho do Senhor. E o inimigo quer nos fazer mal, nos prejudicar de alguma forma. Então, nós hoje não somos isentos desta meditação ou dissertação do apóstolo Pedro que ele deu para a igreja naquela época. Nós também recebemos para nós, porque hoje nós vivemos e padecemos as mesmas coisas. Então, aqui no verso 6, no 5 diz: mas eles, os gentios, também darão conta àquele que está preparado para julgar vivos e mortos, quer dizer, o nosso Deus. Porque com essa finalidade foi pregado o evangelho também aos que estão mortos, a fim de que, julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Aqui nós vemos a misericórdia de Deus, porque o Senhor permitiu que a humanidade toda, desde o começo, tenha ouvido e escutado a palavra do Evangelho. Aqui, quando diz que o evangelho foi pregado aos mortos, está falando das pessoas que viveram desde Adão até Noé, ou até Abraão, quando Deus fez o chamado para Abraão. E diz aqui que quando o Senhor Jesus morreu, ele foi e pregou o evangelho para as pessoas que tinham morrido. Essas pessoas que eram muitos, eram milhares, porque foi desde Adão até Noé, e ele pregou o evangelho para eles. E foi essa a misericórdia de Deus, e é por isso que aqui diz: porque com essa finalidade foi pregado o evangelho também aos que estão mortos, a fim de que sejam julgados. Quer dizer que um dia todos vamos estar diante da presença de Deus, desde Adão e Eva, todos estaremos diante da presença do Senhor, e Deus começará a julgar cada um. Mas se nós temos boas obras e muitos frutos que ofereçamos diante de Deus e as nossas obras forem boas, nós não temos que ter medo. Pelo contrário, temos de nos alegrar porque nós, com tanto orgulho, seguimos o caminho do nosso Deus, amamos Ele com todo o nosso coração e estivemos enfrentando o mundo e os nossos perseguidores e inimigos, aqueles que não creem em Deus. Nós nos enfrentamos a eles e dizemos: Deus vive, Deus existe, Ele merece a honra, a glória e o louvor. Bendito seja o Senhor. Então, o Senhor, na sua misericórdia, diz que Ele pregou para todos, para que nenhum possa se justificar
para que nenhum possa dizer, Senhor, eu nunca ouvi da tua palavra. Ninguém pode dizer, porque todos ouvirão dessa palavra. E eu fico maravilhada vendo todos os países, porque há muitos países na Ásia e na África onde há muitas pessoas que querem que preguemos a palavra do Senhor para eles, mas eles têm os seus idiomas e agora com a inteligência artificial, graças ao Senhor, conseguimos chegar em todas essas pessoas, pregar a palavra do Senhor. É tão lindo! E o Senhor, Ele disse... E Deus merece a honra e a glória. E como o Senhor mandou tantas línguas lá quando Ele confundiu as línguas na construção da Torre de Babel, assim mesmo, Senhor, todas estas línguas, milhares que há no mundo, o Senhor chegará no coração de todas essas pessoas com elas, graças ao nosso Deus. Este evangelho será pregado no mundo todo. O Senhor Jesus Cristo disse, este evangelho será pregado no mundo todo. O Senhor disse e será assim. Glória ao Senhor. Aqui então, no verso 7 diz, mas o fim de todas as coisas se aproxima, sede, pois, sensatos e mantende-vos sóbrios em suas orações, e acima de tudo, tende entre vós amor intenso. O que é amor intenso? Não pecar. Se lembrem que o amor é se abster do pecado. Qualquer pecado. Se uma pessoa tem rancor, ela não tem amor. Se uma pessoa é mentirosa, não tem amor. Se uma pessoa tem inveja, ela não tem amor. Se for adúltero, fornicário, não tem amor. Se é homicida, sequestrador, não tem amor. Porque se lembrem que o amor é a pessoa se abster de pecar. E assim, Deus dirá para essa pessoa, ele tem amor, porque não cometeu pecados e está se abstendo e está me agradando e está vivendo uma vida santa e reta. Então, vejam o que diz este verso. Eu gostaria que vocês lessem, aqueles que puderem, diz, e acima de tudo, tende entre vós amor intenso, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. O que vocês acham disso? Vocês já tinham lido este verso, mas vocês não tinham entendido ele. Vocês não tinham compreendido este verso quando leram, e leram várias vezes. Eu acho que leram, não é? Vocês leram. E eu ouvi também, eu me lembro que no começo eu fui numa igreja evangélica. E quando eu conheci as coisas de Deus, eu conheci numa igreja evangélica e eu comecei a ler a Bíblia. E lá eles ensinavam para nós que nós tínhamos de decorar os versos. Era essa a nossa tarefa. Tínhamos de decorar os versos. Quantos versos você sabe de cor? E alguém respondia, e acima de tudo, tende entre vós amor intenso, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. E as pessoas diziam, naquela época, eles diziam que ter amor é se abraçar e se beijar. E falar palavras carinhosas, não é? Falar para as pessoas palavras como você é muito lindo, muito linda, eu te amo, eu gosto de você, abraços e beijos, que esse era o amor. E é muito errado isso. E quando diz que o amor cobrirá a multidão de pecados, eles diziam que uma pessoa que era muito amorosa, carinhosa, que ela mimava muitos outros, Deus então perdoava todos os pecados que ela tivesse, mesmo que ela estivesse cometendo eles, porque se ela era carinhosa, era esse o amor que ela precisava ter e ela podia continuar pecando. Como é mal interpretado, como foi interpretada, é errada a palavra do Senhor, é um erro muito grande. Mas aqui eu lerei novamente, o apóstolo disse, e acima de tudo, tende entre vós amor intenso, e nós dizemos que é o quê? É não pecar, qualquer pecado que for. Por quê? Uma pessoa que não peca,
que não comete nenhum pecado, mas que anda retamente a sua vida com o Senhor, como Deus ela olhará para essa pessoa, como Deus tratará essa pessoa, qual será a opinião que Deus tem dessa pessoa? Com certeza Deus dirá: este tem muito amor. E como ele tem amor, eu não vou castigá-lo, eu não vou condená-lo, eu não vou julgá-lo, porque ele não está cometendo pecado nenhum. Ele está cheio de amor, está se abstendo de qualquer pecado, então eu o abençoarei. É isso que significa que o amor cobre multidão, quer dizer, uma pessoa, porque há muitos pecados, e essa pessoa que ela tem amor, como ela não comete pecados, ela tem então muito amor, e é por isso que diz que o amor cobrirá a multidão de pecados, quer dizer, protege a pessoa de ser acusada dela ser maldosa, porque não é assim. E Deus mesmo vê essa pessoa com bons olhos, lhe abençoa, respalda, ouve as suas orações, as suas petições, porque é isso exatamente o que significa que cobrirá a multidão de pecados o amor. Portanto, nós peçamos ao Senhor nos ajudar para termos o quê? Muito amor. Que qualquer detalhe que você veja, sinta na sua vida, no seu coração, qualquer vestígio de inveja, de rancor, de ressentimento, ou de malícia, ou de fazer mal ou prejudicar alguém, qualquer coisa que você sentir que tem no coração, peça a Deus para tirar isso. Diz: Senhor, me ajuda a tirar isso aqui que eu sinto, porque eu acho que é isso que está faltando para que eu possa mudar. E eu quero mudar, porque eu quero ter amor. Porque diz na Bíblia que o amor cobrirá a multidão de pecados, e quem tem amor significa que não está pecando. Então é isso que significa cobrir multidão de pecados, que não peca. E Deus diz dele: esse aqui não peca, não está falhando. Se lembram quando Deus falou bem de Jó e o Senhor disse para o diabo: você viu meu servo Jó? Já viste o meu servo Jó, que ele é tão reto e tão perfeito no seu caminho? Ele não tem pecados, ele tem muito amor. Então, esse amor que Jó tem cobriu a multidão de pecados que existem e que ele não pratica, mas o amor que ele tem apagou e tirou esses pecados que ele poderia ter tido na sua carne para ofender a Deus. Ele não era assim por causa desse amor. E o Senhor disse: você viu meu servo Jó, que ele é reto? É lindo, irmãos, ouvir de Deus, ouvir ele falar tão lindo de um outro ser humano. Que o nosso Deus tenha um bom conceito de nós, que ele tenha um bom conceito e que ele se agrade de todos nós. É isso que nós queremos. Deus vai nos ajudar. Eu sei que se nós lutamos e nos esforçamos, vamos conseguir isto. Do nosso Deus olhar para nós com bons olhos. Graças ao Rei, cada um diz... Cada um, segundo o dom que recebeu, sirva aos outros. Aqui no 9 diz: hospedai-vos uns aos outros, porque naquela época não existiam os hotéis e as pessoas não podiam caminhar após as 18 horas, porque chegava a noite e era perigoso por causa dos animais selvagens e o caminho, então eles deviam ficar em algum lugar. Então diz aqui: deve-se hospedar as pessoas, não há hotéis, então sejam misericordiosos e ajudem. Hoje nós não temos mais esse problema. Hoje não temos esse problema de hospedar alguém porque existem os hotéis, não é? Então nós pegamos os versos, tudo que ficou escrito, nós os tomamos para a realidade que vivemos e os praticamos.
diz: cada um, segundo o dom que recebeu, sirva aos outros. Está falando dos dons espirituais. Sirva aos outros como bons administradores da multiforme graça de Deus. Está dizendo que os dons espirituais que cada um tem, deve administrá-los para os outros crentes. 11. Se alguém fala, que fale como se fossem as palavras de Deus. Se alguém serve, que o faça segundo a força que Deus dá, para que em tudo seja Deus glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. A honra seja para o nosso Deus. Que o nosso Deus nos ajude, que o Senhor nos ajude a viver uma vida santa. Portanto, nós pedimos para o Senhor que Ele nos dê essa fortaleza, essa inteligência, essa sabedoria para entender os seus caminhos e fazer a vontade do nosso Deus, amá-lo com todo o nosso coração e a nossa alma, porque o nosso Deus é misericordioso. Ele não nos abandona, Ele está ouvindo você, as suas orações, o seu clamor, Ele vê as suas necessidades, mas como há teimosia, há muitas vezes incredulidade, Deus não age, e é por isso que Ele deixa a pessoa continuar sofrendo no seu problema e a sua dificuldade. Mas se você for um bom filho, uma boa filha, Deus estará lhe ajudando e sempre vai o ajudar. Não se preocupem por causa disso. Bem, e assim, para honrar ao nosso Deus, vamos começar o nosso estudo bíblico no dia de hoje. Vamos começar com as perguntas que serão de diferentes lugares, não sei? Bem, a pergunta número 1 pode começar. Boa tarde, irmã. Bem-vinda ao Nordeste dos Estados Unidos. Sim, irmão, sim. Que o Senhor a abençoe. Tem uma pergunta bíblica no livro de Gálatas, no capítulo 5, onde fala dos frutos do Espírito. Sim. Faço uma ênfase no fruto do domínio próprio. Em Gálatas 5, você disse? Sim, irmã. Gálatas 5. Se todos os irmãos procurarem rapidamente nas suas leituras, diferentes tipos de leituras, no celular ou na Bíblia, sim, irmão, sim. Capítulo 5 de Gálatas, sim, irmão. Versículo 23. Sim, 23. Faço ênfase no fruto do domínio próprio. Para sustentar essa pergunta, vou ler no livro de Vivências, onde a senhora irmã fala de uma maneira tão maravilhosa das virtudes e qualidades do irmão Luiz Moreno. Leia aqui, irmã. Tal serenidade em sua virtude levou a irmã Maria Luísa em muitas ocasiões a admirar-lhe, sobretudo por causa de sua tranquilidade e nobreza, assim como o domínio próprio de seu espírito. Irmã, foi uma época muito maravilhosa onde nós não podemos vivê-la. Irmã nos ensina nesse tempo como podemos alcançar e o que é esse fruto do domínio próprio e como podemos alcançá-lo, esse domínio próprio. Eu já esqueci. Alguém pode me ajudar com o dicionário? Muito obrigado, irmã. Eu acho que o domínio próprio é ter suficiente paciência, moderação, ser moderado nas coisas, não exagerar. Porque há muitos exageros, não é? Há tantos exageros na vida, nas coisas que praticamos. E às vezes há tanto exagero numa pessoa que vai na igreja que chamam ela de fanática, dizem, é muito fanática. Mas por quê? Porque exagera, não é moderada no seu comportamento ou na sua forma de falar, de fazer as coisas. Exagera, então é isso. O domínio próprio, ele cobre uma moderação total, material e espiritual também, no comportamento material e também psicológico ou espiritual da pessoa, que é moderada em todos os seus caminhos, do que pensa, do que faz, tudo isto é esse o domínio próprio, E você me disse que o que é o domínio próprio, mas o que, irmão? Sim, e como podemos consegui-la nesse tempo?
Bem, neste tempo, quando nós queremos agradar a Deus, pedimos para o Senhor nos ajudar, para agirmos bem, nos moderar e sermos educados e sermos realistas, confiar no Senhor, respeitar as pessoas, sermos educados de como agimos com as pessoas, não sentir inveja nem egoísmo, porque isto também entra dentro disso. Então, o domínio próprio é quando uma pessoa é educada também em tudo, na forma como responde, como fala, como dá a sua opinião. Uma pessoa que trata todos com carinho e sinceridade. Tudo isto nós podemos adquirir quando lemos a Bíblia, quando ouvimos o Espírito Santo na profecia, porque Deus às vezes nos faz chamado de atenção na profecia e nas pregações, nos ensinamentos. Aí nós aprendemos e dizemos, eu quero mudar, eu não quero ser assim. Quando nós vemos os defeitos de outras pessoas e dizemos, eu não quero ser assim, eu não quero ser como essa pessoa, não quero pensar como ela fala, como ela diz, eu acho errado, eu quero mudar, porque eu vou tomar cuidado para não cair nesse erro que eu estou vendo que essa pessoa está cometendo no seu comportamento e em todas as suas coisas. Então eu tomo cuidado para não fazer isso, porque é feio, eu quero agradar a Deus. Quando nós lemos os Salmos, é lá onde aprendemos. Quando lemos Provérbios, os Provérbios ensinam para nós a forma correta da nossa forma de viver, de fazer as coisas, de pensar, de como tratar o nosso próximo, os outros, as outras pessoas. Lá aprendemos e como desejamos agradar a Deus, então nos esforçamos para mudar o erro ou o que é errado para fazer o que é bom. E com a ajuda de Deus também. Peçamos para Deus também nos ajudar, que o Senhor nos ajude para sermos dessa forma, para Deus se sentir orgulhoso dos seus filhos. Vamos seguir? Outra pergunta. Muito boa tarde. Sim, irmã. Muito boa tarde, irmã Maria Luísa. Agradeço-lhe de coração por seu amor, sua entrega e tudo que nos ensina através da doutrina que Deus lhe deu. Tem uma pergunta que surge de minha leitura no Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, versículos do 6 ao 12. Sim, pode ler, irmã. Lucas 21, do 6... Versículo 6 ao 12. Sim. Disto que estais contemplando, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Sinais antes do fim, que também estão escritos no livro de Mateus 24, 3 ao 20. Irmã, saiba que esse é o ensinamento desse domingo. De amanhã. Ok. Verdade, hoje é sábado. De amanhã, domingo, esse é o ensinamento. Não perca, irmã, porque lá está a resposta bem explicada. Ok. Contudo, vamos ver a sua pergunta. Qual pergunta? Contudo, pergunte, irmã, pergunte. Faço a pergunta ou continuo lendo? Pode continuar lendo, irmã. Versículo 7. E lhe perguntaram, dizendo, Mestre, quando será isso? E que sinal haverá quando essas coisas estiverem a ponto de acontecer? Ele então disse, vede que não sejais enganados, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo e também o tempo está próximo, mas não vades atrás deles. E quando ouvirdes de guerras e de sedições, que significa estado de conflitos, violências, desordens, rebeliões contra autoridades, não vos alarmeis, porque é necessário que estas coisas aconteçam primeiro, mas o fim não será imediatamente. Então lhes disse, nação Irmã, se levantará... Mas vamos dizer, em tudo que você leu, há alguma coisa que você não entende? Vamos dizer, qual é a sua pergunta? A respeito dessa leitura, tenho a pergunta. Como eu devo entender estes sinais que o Senhor menciona como guerras,
pestes, fomes e perseguições. Bem, as guerras, as sedições, as fomes, as perseguições acontecem desde que o mundo existe. Desde que o mundo existe, tudo isso tem acontecido e continuará acontecendo. Acontecerá tudo isto. Isto vai acontecer. Hoje acontece. O que é que nós vemos nos jornais? Tudo que ouvimos sobre o mundo, isto acontece. Isto vem acontecendo. Só que o Senhor disse que mesmo vindo todas essas coisas, que nós não devemos colocar uma data para dizer que o Senhor virá em tal data, porque já veio essa guerra, porque já veio essa sedição, porque há uma fome, porque há guerras entre países. Então, ninguém pode dizer realmente que acontecerá em tal data que o Senhor virá nas nuvens buscar o seu povo. Então, é por isso que o que o Senhor diz aqui já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Mas qual outra pergunta a irmã tem? No contexto dos tempos que estamos vivendo hoje em dia, como as deportações massivas, guerras, doenças... Isso não é nada, irmã. As deportações é como um beliscão no braço para o que virá para o mundo, as coisas que realmente estarão vindo para o mundo, que nos farão sofrer muito. E tudo isso o Senhor permite. Mas diz na Bíblia que mesmo assim, nós não sabemos ainda o dia nem a hora que o Senhor vai se manifestar para dar fim ao mundo. Então, é por isso que o Senhor diz que como não sabemos a data e Ele não vai revelar para ninguém, diz que nem os anjos do céu sabem a data de quando será o fim do mundo, de quando o Senhor virá nas nuvens pelo seu povo. Diz na Bíblia que nós temos de nos preparar, e a nossa preparação é que os que estamos vivos agora nos preparemos, fiquemos assim até o último dia da nossa vida com o Senhor. Vivamos com Deus, façamos a vontade de Deus. E isto é o que... É isto do que nós temos de nos preocupar. Porque as tribulações e os dias maus e as guerras, as deportações, tudo isso, acidentes, tudo isto, tudo está acontecendo e vai acontecer sempre. E Deus guardará os seus filhos. E Deus, Ele sabe quem abençoar, quem não vai abençoar. E nós devemos tomar cuidado para não julgar. Por exemplo, nós não devemos julgar o mundo, os governos. Não devemos julgá-los porque só Deus sabe o que Ele está fazendo. É que os governos do mundo são colocados por Deus para o bem ou para o mal, para a bênção ou para castigo. Deus coloca os governos do mundo todo. E é por isso que nós não devemos julgar sem pensar, porque talvez possamos ofender a Deus, porque talvez Deus diga, então você sabe mais do que eu. Se eu quis que essa pessoa esteja lá, você sabe mais do que eu? Então eu tinha que pedir a sua orientação? O Senhor poderia dizer. Portanto, nós respeitamos e dizemos, Senhor, quiseste assim, estás dispondo assim, somente guarda os teus filhos. Somos os teus filhos e estamos bem. Um dia, no mundo todo, os filhos de Deus estarão no mundo todo e provavelmente eles passarão tribulações quando Deus enviar muitas coisas difíceis em alguma nação. E lá estarão os filhos de Deus. Então, o que Deus faz? Ele guarda os seus, os protege, e o restante o Senhor castiga. E para Deus castigar, deve usar os mesmos meios do mundo. Para Deus castigar um povo, um grupo de pessoas, provavelmente Deus usa um rei
um monarca, um governo, como chamar, algum ministro, como chamar. Um governante, Deus usa ele para castigar um povo também. Nós lemos isso na Bíblia. Nós, na Bíblia, lemos tudo isto, que quando Deus queria castigar, ele simplesmente colocava um rei que era muito mau. E quando Deus queria abençoar, colocava um rei que era muito bom. Nós lemos isso na Bíblia. Deus age assim, Ele sempre agiu e continuará agindo assim. Nós não podemos julgar nem dizer que sabemos mais, mas tomara que Deus tenha misericórdia de todos nós e o que faremos é orar e pedir para o Senhor misericórdia pelas pessoas que eu estou vendo que estão sofrendo. Eu vejo que essa pessoa está sofrendo, digo, Senhor, tem misericórdia dessas pessoas, lhes dá uma oportunidade para que essas pessoas conheçam as tuas coisas, o teu nome, os teus caminhos, para que eles recebam bênçãos e não vivam essas tribulações que eu estou vendo no jornal. Não é porque nós vemos tudo isso, é mais pelo jornal. Então, irmãos, é isso que temos de fazer. Orar pelas pessoas, mesmo as pessoas do mundo, peçamos para Deus por eles também, para que eles conheçam a Deus e nós respeitemos o nosso Deus e a sua vontade. Irmã, pode continuar. A irmã já terminou a sua pergunta? Porque eu não a deixei falar. Você já terminou e não deixei a irmã falar? A última é como nós devemos nos preparar espiritualmente diante dessas advertências do Senhor. Sermos fiéis com o Senhor. Seja fiel até a morte, o Senhor Jesus disse. Seja fiel até a morte. E eu te darei a coroa da vida. Diz quem crer e chegar até o fim, esse será quem será salvo. Então, sejamos fiéis com o nosso Deus, amemos o nosso Deus e o Senhor fará a sua vontade. Ele vai nos abençoar. Bem, vamos seguir em frente no Senhor. Vamos Obrigada, continuar? Irmã. Outra pergunta. Obrigada, irmã. Deus abençoe, irmã. Olá, irmã Maria Luísa. Bem-vinda e é uma promessa do Senhor que eu estaria aqui lhe fazendo uma pergunta. Se me permite, eu tenho uma pergunta da Bíblia e uma pessoal. Sim, irmã. A primeira pergunta da Bíblia está em Romanos 10, do 9 ao 10. Sim, pode ler. Que se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Minha pergunta é, na maioria das igrejas cristãs evangélicas, pratica-se a oração de salvação para as pessoas recentes e lhes diz que ao confessar a Jesus como seu Rei e Salvador, é o suficiente para ser salvos. Mas lendo as Escrituras e ouvindo os ensinamentos, percebo que não se pode ter uma mudança de vida somente ao fazer essa oração, senão que se requer uma transformação e uma mudança no estilo de vida e busca no Senhor. Minha pergunta é, como poderíamos aconselhar as pessoas de outras igrejas evangélicas acerca dessa prática? Bem, vamos dizer, eles interpretam mal esses versos porque diz, se confessares com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, então isto é uma generalidade. Aqui estava pregando, dando um ensinamento o apóstolo Paulo e ensinando porque naquela época existiam duas religiões, que eram os judeus, ou o povo de Israel, e os gentios, que eram idólatras. Os gentios tinham milhares de deuses e era essa a religião deles. Então, quando eles começaram a pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, foi muito difícil para os judeus crerem e também foi muito difícil para os gentios que estavam acostumados a terem estátuas, esculturas, adorarem os demônios, os mortos. Então é por isso que o apóstolo disse que o único caminho de salvação era confessar para o mundo ou pregar para as pessoas que o único caminho que conduz para a vida eterna é Cristo, o Nazareno. Era o único caminho e que eles tinham de aceitar
e crer e ter essa convicção na sua alma que Cristo era o caminho, ele era a vida e a vida eterna é Cristo Jesus. Então, o confessar não é somente ficar em pé e dizer, levanta a mão quem crer. Eu levanto a mão e eu creio que é Cristo Jesus, mas aqui no coração não há nada. Não é somente falar, mas era ter essa convicção, era a doutrina profunda. E qual é a doutrina profunda? Saber, crer e ter no coração a convicção que o Senhor Jesus é Deus, é o Filho de Deus e é o Salvador. É isso o que ele quis dizer. Quem confessar com a sua boca, porque temos de pregar e falar, mas do que há no coração, porque se nós pregarmos somente com a boca, mas não com o coração, não serve. Então, era isso que ele estava dizendo aqui, que tinha de se pregar, mas com a convicção que era essa segurança e a firmeza de ter um caminho de salvação, que é Cristo Jesus. Então, assim, dessa forma, as pessoas seriam salvas. O que mais diz após esse verso? Se com tua boca confessares, pode ler o verso, irmã? Que se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. É isso. Então o Senhor está dizendo, você tem de pregar ou evangelizar, ser evangelista depois de você ter o Senhor no seu coração, ter os dons, ter essa vida nova, essa conversão, então você começará a pregar e a ensinar para as pessoas, pregar o evangelho, pregar que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, dessa forma, essa pessoa ganharia a vida eterna. Era isso que está dizendo aqui neste verso. Mas então as pessoas, hoje em dia as religiões, interpretam literalmente como ficou escrito, mas não aprofundam. Porque isso tem um significado muito profundo, porque é um conceito profundo, ter o conceito na nossa vida que Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o Filho de Deus, é um mistério, nós não entendemos, mas Deus nos ensinou que nós temos que crer no que Ele diz, e Ele é o caminho e é a nossa salvação, portanto, confessar é isso. Então, literalmente, alguns... Vem uma pessoa pela primeira vez e dizem para ela, quantos querem levantar a mão para serem salvos? Quem quer ser salvo? Quem veio pela primeira vez, então levanta a mão. Então você quer ser salvo? Vem cá. Você confessa que Jesus Cristo é o Senhor? Sim, eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor. Creio e pronto, só pela palavra, mas aqui no coração, para ele crer que Cristo é o Senhor, primeiro ele deve ter conhecido, ouvido a Deus, ter experimentado Deus, falar com ele, lhe prometer, lhe cumprir, Deus lhe dar paz, lhe dar felicidade, o libertar. Isto é um processo, não é no momento que ouviu e pronto, é um processo até no seu coração ter a convicção se realmente Jesus é o caminho da vida eterna, que ele é o Filho de Deus. É isso? Bem, então vamos ver a pergunta pessoal da irmã? O inimigo tende a atacar a mente do crente com pensamentos vãos, negativos e acusações. E penso que essa é uma das maiores lutas constantes que temos. Minha pergunta é: o que devemos fazer para vencer estes pensamentos que vêm à nossa mente continuamente, além de pedir ao Senhor em oração? Bem, como podemos alcançar uma mudança em nossa mentalidade? Eu gostaria que o Senhor deposite seus pensamentos em mim e ter a mente de Cristo. Bem, temos de tirar as inseguranças. Uma pessoa que se deixa levar pelos seus pensamentos e pensa, e esses pensamentos trazem para ela tristeza, amargura, depressões, vontade de fazer coisas erradas, pessimismo, tudo isso, amargura. Tudo isso é causado porque a pessoa é insegura, ela tem inseguranças e falta firmeza e confiança para ela em Deus. A pessoa já ouviu profecia, ela já ouviu que Deus falou e fez promessas para ela.
e a pessoa se esquece dessas promessas ou não crê, ela acha impossível, ela acha difícil e não crê nessas coisas, não consegue se segurar nessas promessas que Deus lhe fez, não consegue se segurar nos testemunhos que ouve na igreja, quando as pessoas testificam que Deus os abençoa, liberta, lhes fez milagres, sinais, curas. Ouvem todos esses testemunhos, contudo a pessoa não consegue levar para a sua mente, para o seu coração. Ela não presta atenção porque ela tem inseguranças, não tem fé, não tem confiança em Deus. Então a pessoa ela se deixa influenciar do que ela vê e ouve no mundo, pelas situações que está vivendo no seu ambiente familiar. Ela se deixa influenciar por isso. Então é claro que não terá bênção espiritual, não terá triunfos na sua vida, não terá progresso nem prosperidade, porque não tem esta confiança nem esta segurança em Deus. Então ela se deixa influenciar dos seus pensamentos. Nós podemos ter muitos pensamentos, mas não vamos nos deixar influenciar deles porque temos uma convicção aqui no coração, a convicção de que Deus vai me ajudar, Deus me dará o triunfo, Deus vai me ajudar, Ele me ajudará para seguir em frente e atingir o que Ele me prometeu. Então, é isso, irmã. Falta conversão a Deus. Falta que tenha mais segurança, seja mais firme. É isso que está faltando. E quando você já tiver isto, esse amor a Deus, essa vontade ardente no seu coração de agradar a Deus, de confiar nele e de que a oração que você faz, confia e crê que essa oração está chegando perante o nosso Deus, então Deus também vai lhe ajudar e você será uma pessoa diferente, uma pessoa que realmente receberá o benefício do Senhor, porque o Senhor terá misericórdia. Mas então você não se deixe influenciar por é como as ondas do mar que se deixam levar pelo ar, pelo vento, são levadas por qualquer vento, de lá para cá, de lá para cá. Não, você seja firme, confie, peça para Deus lhe ajudar, para que você tenha essa segurança, essa convicção, e você verá como a sua vida mudará de agora em diante, não só a sua vida, mas a de qualquer pessoa que estiver passando pela mesma situação que vive o que a irmã está perguntando sobre esta pergunta, sobre essas inseguranças e a falta de confiança no nosso Deus. Temos de clamar para o Senhor e pedir ajuda ao Senhor. Não duvide, Deus está perto de você. Deus está do seu lado e Ele vai lhe ajudar. Bem, vamos seguir em frente? Sigamos em frente. Irmã Maria Luísa, que Deus a abençoe. Obrigada. Muito obrigado, irmã, por nos aprofundar tanto na leitura de hoje, em 1 de Pedro, capítulo 4, no verso 8. Verdadeiramente aprendi muito com suas palavras. Obrigado, irmã. Irmã, tenho duas perguntas, se me permitir. Sim. Obrigado, irmã. A primeira pergunta, irmã, é sobre o Senhor Jesus Cristo, o sacerdócio e a ordem de Melquisedeque. A leitura está em Hebreus 7:11. Sim, pode ler, irmão. Hebreus 7:11. Sim. Sim, senhora. Obrigado. Se, pois, a perfeição fosse por meio do sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote diferente, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Irmã, aqui na igreja temos aprendido que Melquisedeque é o mesmo Senhor Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis e sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Também sabemos, segundo Apocalipse 1:6, que o Senhor nos fez reis e também sacerdotes para Deus Pai. Então, se Cristo é o Rei dos Reis e o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque,
E os filhos de Deus são chamados para serem reis e sacerdotes por meio dele? Debaixo de que ordem pertence o sacerdócio espiritual de um filho de Deus? Obrigado, irmã. Muito fácil. Sob a ordem de Melquisedeque. Sob essa ordem, nós seremos, ou o Senhor já nos deu esse título. Tomara que todos tenhamos esse título de reis e sacerdotes. Esse sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que é Cristo Jesus. Esse rei Melquisedeque apareceu para Abraão e diz na Bíblia que Abraão lhe deu o dízimo de tudo para esse rei. E depois esse rei sumiu e Abraão não percebeu. Ele achou que estava falando com um ser humano, mas ele estava falando com o Senhor Jesus Cristo naquela época. E aqui em Hebreus diz que se o sacerdócio de Arão e da sua família, dos seus filhos, que se esse sacerdócio tivesse dado a salvação eterna, então nosso Senhor Jesus Cristo não teria vindo, nem teria sido esse sacerdote Melquisedeque, porque o sacerdócio de Arão da lei de Moisés teria sido suficiente. Mas como diz que eles falharam e não conseguiram dar essa bênção e essa salvação, esse sacerdócio de Arão, é por isso que o Senhor Jesus, que vem de Melquisedeque, sendo o próprio Senhor, ele é o rei, é o sacerdote perfeito que veio salvar a humanidade. E sob esse título, nós, os seus descendentes, também desfrutaremos desse título de sermos reis e sacerdotes para o Senhor, para servir para Ele na vida eterna. E desde agora nós temos de servir ao Senhor com a pregação do Evangelho. É isso. Bem, disse que são 2 perguntas? Sim, irmã. Primeiro, com a sua resposta, me gerou uma pequena inquietude. Uma mini pergunta. Pode. Obrigado, irmã. Segundo a sua resposta, irmã, poderia ser, se podia aprofundar, no caso do rei Davi, quando comeu o pão da preposição e não foi condenado, mas foi contado como justo, se poderia dizer, de uma forma ou de outra, estaria representando esse sacerdócio? Não, irmão. Bem, o que aconteceu com o rei Davi é que estavam perseguindo ele, o rei Saul estava perseguindo Davi porque ficou sabendo que Deus ia chamar Davi de rei. E ele, pela inveja, começou a lhe perseguir para o matar. E Davi, ele estava com uns 300 homens, eu acho, não tenho certeza do número. E Davi se escondeu numa cova. Eles andavam pelo deserto, pelas montanhas e não tinham o que comer. E como não tinham o que comer, todos os seus homens estavam desmaiando. E diz na Bíblia que ele chegou onde um sacerdote e perguntou para o sacerdote se ele tinha alguma coisa para comer para ele e os seus homens. E o sacerdote, que era do sacerdócio de Arão, era do sacerdócio de Arão, disse que o único que ele tinha eram os pães da proposição. E era proibido pela lei que os pães da proposição somente poderiam ser comidos pelo sacerdote e a sua família. Portanto, mais ninguém poderia comer desse pão. Então, Davi disse, aqui eu vou comer esse pão com os meus homens porque eu não vou morrer de fome. Então, ele comeu esse pão, aparentemente cometeu um erro. Mas Deus não considerou isso e perdoou a falta de Davi. É por isso que ele o fez. Mas daí em diante, Deus não cobrou dele por ele ter feito isso. E é por isso que o Senhor Jesus, ele também contou essa história quando ele pregou. Ele disse que quando o Senhor Jesus, ele curava no dia sábado, ou quando ele ia na casa de um pecador, diz na Bíblia que ele ia lá e falava com as pessoas e pregava e fazia sinais e milagres, criticavam o Senhor Jesus e diziam que na lei de Moisés era proibido
que não era legal que no dia sábado se trabalhasse, então porque o Senhor Jesus trabalhava no dia sábado fazendo milagres e todas essas obras, e o Senhor então disse que se eles não se lembravam que Davi também tinha cometido uma infração comendo os pães da proposição sendo proibido e nada tinha acontecido, então o Senhor Jesus, sendo o Senhor do sábado, ele ainda mais poderia trabalhar no dia sábado mesmo que a lei dissesse que não. Bem, eram esses os ensinamentos que o Senhor deu naquela época e servem para nós também hoje, de olhar que Deus permite muitas coisas para alguém no momento dado da sua vida, mas isso não significa que todos nós nos tornemos infratores. Deus tem misericórdia de alguém em algum momento da sua vida pelo amor que Deus tem por nós. Bem. Amém. Bem, obrigado, irmã. Sim, vamos seguir? Posso seguir? Sim, irmão. Ok. Obrigado, irmã. A segunda pergunta é sobre Jacó, o Senhor Jesus Cristo, a igreja e o dízimo. São duas leituras. A primeira está em Gênesis, no capítulo 28, verso 20 ao 22. Sim. Pode ler o que for. Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que vou seguindo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus. E a pedra que tenho posto por sinal será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, o dízimo separarei para ti. Irmã, entendemos que a casa da qual Jacó falou em Gênesis 28 está simbolizando a igreja, e que a pedra que ele ungiu representa o Senhor Jesus Cristo. Nesse mesmo momento, Jacó fez um voto de dar ao Senhor o dízimo de tudo aquilo que Deus lhe desse. Deus lhe levou em frente e finalmente voltou à terra de seu pai, como promessa cumprida. Baseado nisso, gostaria de ler em Hebreus 10, 5, onde o profeta, tomado pelo Espírito Santo, dá a conhecer sobre o Senhor Jesus Cristo como filho, conversando com o Pai sobre o seu plano divino. Sim, irmão, pode ler. Diz Hebreus 10, do 5 ao 7. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas me preparaste um corpo. Em holocaustos e expiações pelo pecado, não te comprazes. Então disse: eis aqui, venho, ó Deus, para fazer tua vontade, como está escrito de mim no livro. Irmã, poderíamos ver uma semelhança entre o que Jacó viveu, sabendo que ele falava tomado pelo Espírito Santo, com o que fez o Senhor Jesus Cristo, de vir a esse mundo a levantar casa a Deus dentro de nossos corações e regressar ao Pai, entregando à igreja como dízimo de tudo aquilo que o Pai lhe deu? Obrigado, irmã. Bem, irmão, os dois versos não têm relação, as coisas de Jacó não têm a mesma relação com as coisas do Senhor Jesus Cristo. Jacó, Deus disse para ele, mudou o nome dele, não é? Quando Deus fez o chamado para Jacó, mudou o seu nome e lhe disse que não se chamaria mais Jacó, mas Israel. Então, quando lhe deu o nome de Israel, nós vemos lá o simbolismo ou a ilustração de que Jacó significava esse Israel, esse povo, essa nação que Deus formaria com Jacó e os seus filhos. E essa nação ou esse Israel, quando Deus mudou o nome de Jacó para Israel, Deus estava olhando para o futuro, que esse Israel estava falando do Israel espiritual. E o Israel espiritual é o Senhor Jesus Cristo, era ele, esse Israel espiritual. Mas na primeira leitura que você fez, quando Jacó faz essa aliança, ele o faz como humano que ele era. Ele disse para Deus que o abençoasse, que não precisasse de nada, porque naquela época as pessoas não conheciam a Deus. Ele não tinha se manifestado muito para a humanidade.
Então, eram as primeiras vezes que Jacó estava tendo essas experiências com Deus e por isso foi uma coisa maravilhosa e nova para ele. E por isso, na aliança, diz para o Senhor: Senhor, se tu estás comigo na minha vida, se me abençoas e não permites que nada me falte, porque eu preciso fugir e morar em outro lugar, e se nada faltar para mim, porque ele estava indo embora da sua família. Então, é quando Deus lhe deu esse sonho e é quando ele viu Deus, viu a escada de anjos subindo e descendo, e então ele profetizou, porque diz na Bíblia que ele dormiu e colocou uma pedra para dormir e disse: essa aqui será a casa de Deus, mas nem ele mesmo entendeu o que ele estava dizendo, mas ele estava falando sim como esse Israel espiritual que é o Senhor Jesus Cristo, e essa rocha que é o Senhor Jesus, onde ele colocou a sua cabeça. Então ele disse: sim, e te darei o dízimo. Mas vejam que o Senhor Jesus, ele não fala mais que daria os dízimos, porque já em Hebreus está ensinando que eram os homens quem recebiam os dízimos como ordem do Senhor, mas não tinha nada a ver o dízimo com o Senhor Jesus Cristo, com a obra que ele estava fazendo. Não podemos dizer que nós, os crentes, somos o dízimo para Deus, não. Nós somos a igreja. Então agora, com o Senhor Jesus Cristo, o assunto do dízimo já ficou do lado, porque o dízimo é só para os humanos que Deus colocou. Ele o colocou e nós vemos também que na igreja, quando esta obra começou, o Senhor falava muito para as pessoas que chegavam pela primeira vez. O Senhor falava para eles sobre os dízimos e ensinava que eles deviam dar o dízimo. O Senhor sempre revelava e ensinava para as pessoas, mas isso é um assunto dos homens, dos mortais, porque o Senhor, sabendo que, como matéria que somos, como humanos que somos, para fazer qualquer coisa precisamos de dinheiro. E porque não temos asas para voar como os passarinhos e ir de um lugar para o outro, e para conseguir comida também é difícil. Então o Senhor, por causa disso, ele estabeleceu o dízimo, e isso foi desde antes da lei de Moisés, para ensinar para o homem que essa seria a contribuição para a obra evangelizadora. Mas com o Senhor Jesus Cristo não foi mais assim, porque o Senhor Jesus começou a pregar. E agora a igreja é espiritual, porque diz que a igreja são os corações ou a fé de pessoas de muitas nações, com as quais Deus formará a sua igreja, o seu povo perfeito, e isto vai se cumprir. E um dia o Senhor vai apresentar para Deus uma igreja, um templo, e ele como a rocha, ele é a rocha. Então aí ficou separado o dízimo, não tem nada a ver mais o dízimo com Cristo Jesus. Não sei se ficou claro, deixei mais confuso. Não, senhora. Bem, muito obrigado, irmã. Mestra por excelência. Bem, Deus abençoe. Lá, vamos continuar? Que o meu Deus abençoe todos e todas, meus queridos irmãos. Deus abençoe. E lá os irmãos também. Uma bênção para todos vocês. Vamos orar ao Senhor. Na nossa oração, pediremos para o Senhor misericórdia por todas as pessoas que estão doentes, todos os que estão doentes, doenças mentais, doenças físicas, psicológicas. Vamos pedir para o Senhor, Santo Pai, Pai Celestial. Obrigada, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua palavra santa. Obrigada, eterno Deus, porque tu estiveste conosco no dia de hoje. Eu sei, Senhor, que te agradaste com as perguntas e te agradaste também da boa vontade e com o desejo dos corações de crescer, de aprender a tua doutrina, de fazer a tua vontade, de crescer espiritualmente. Eu sei que há muitos irmãos
que lutam pela sua vida espiritual, e tu conheces eles, e tu estarás os abençoando, estarás com cada um deles, lhes ajudando, os libertando, limpando os corações, limpando a mente de cada um, purificando, meu Senhor, as vidas e dando para cada um uma nova vida, os enchendo do poder do alto. O Espírito Santo desça com poder sobre cada um e liberte e limpe cada ser. Enche, Senhor, cada um da obra poderosa do Espírito Santo e dos seus dons, dando os dons espirituais, meu Senhor, batizando com o teu Espírito Santo, quebrando as correntes, Senhor, rompendo as ataduras, tirando a bruxaria, as feitiçarias, tirando as maldições, tirando as doenças físicas, as doenças mentais e psicológicas, destruindo a obra do maligno, Senhor. Santo Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, estende a tua mão sobre todos os irmãos e as irmãs que vieram no dia de hoje e também todos os que estão assistindo o vídeo em diferentes lugares do mundo. Senhor, a tua mão poderosa abençoe e cure e dê alegria e regozijo e paz e felicidade, prosperando os seus caminhos, os enchendo de bênçãos materiais e espirituais, Senhor. Ouvindo as suas orações, o seu clamor, Senhor. Eles pedem misericórdia, cura, liberdade, e tu darás para eles, porque esse é o teu amor, é essa a tua misericórdia para sempre. São essas as suas promessas, eterno Deus. Grandes maravilhas farás no meio de nós, grandes prodígios. Obrigada, Santo Pai, por quebrar as ataduras do inimigo. Liberdade, é isso que queremos, Senhor. Liberdade queremos, meu Senhor. Limpeza queremos, Senhor. Se manifesta com o teu poder, manifesta o teu poder, Senhor, e envia o teu Espírito Santo e batiza com o Espírito, batiza o Senhor, batiza, Senhor, enche-os do teu poder, lhes dá os dons espirituais, Senhor. Cura, meu Senhor, todas essas mentes doentes. Os ajuda, Senhor, lhes dá juízo, limpeza, liberdade e cura, Senhor. Liberdade queremos, Senhor. Liberta, ó Senhor. Quebra, Senhor, as correntes, rompe as ataduras, meu Senhor. Poderoso, 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 poderoso és tu, meu Senhor. Poderoso, Senhor. Envia o teu poder, envia o teu poder. Nos envia a pregar, Senhor. Nos envia a ensinar a tua santa palavra. Bendito seja o Senhor. Obrigada, meu Pai. Obrigada no nome glorioso de Cristo Jesus, porque as bênçãos não demorarão. Porque os dons não demorarão. Em breve estarei me manifestando com os dons, com milagres e sinais e com muitas curas. Muita liberdade vem para muitos e receberão cada um o que pediram, e as petições dos seus corações que pediram eu concederei, e em breve receberão o que foi prometido. Estarei dando a bênção e a cura, e cumprirei a minha palavra, e todos terão cura espiritual, material, física, mental. Eu farei limpeza e eu darei dons espirituais, bênçãos materiais, tirarei os empecilhos e as ataduras que o diabo colocou em muitos, estarei destruindo a obra do maligno, os guardarei, os protegerei, os libertarei, limparei o coração de muitos. Obrigada, Deus Todo-Poderoso, obrigada pelas tuas promessas, Senhor. Quebra as correntes, Senhor, abençoe e liberta, Senhor. Eu libertarei e abençoarei. Obrigada, Senhor, obrigada, aleluia. Ya es tiempo, mis hermanos, levantarnos del fatal y largo sueño, despertarnos y llevar a toda criatura el mensaje de paz y salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá?
¿Quién la luz le llevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo fiel será? En la viña son pocos los obreros. ¿Quién irá? ¿Quién irá a su viña hoy? Ya iré, yo iré, yo la luz le llevaré. Yo iré, yo testigo fiel seré. En la viña son pocos los obreros. Yo iré a su viña hoy. Ya es tiempo, mis hermanos, levantarnos del fatal y largo sueño, despertarnos y llevar a toda criatura el mensaje de paz y salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo elevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo fiel será? En la viña son pocos los obreros. ¿Quién irá? ¿Quién irá a su viña hoy? Yo iré, yo la luz le llevaré. Yo iré, yo testigo fiel seré. En la viña son pocos los obreros. Yo iré a su viña hoy. Sim, meu Senhor. Glória ao meu Senhor. Glória ao Todo-Poderoso. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Senhor, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Aleluia. Agradecemos o Senhor. O Senhor abençoe todos. Obrigada, irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe e até em breve. Até mais, até mais. O Senhor abençoe. Deus abençoe.